Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, começando, eu sou Carlos Albuquerque, começando esse sábado, só no café, né, pra gente aguentar essa maratona de Olimpíadas, né, literalmente. Ontem tivemos finalmente o primeiro ouro do Brasil, Bia Souza no judô, foi muito legal, muito emocionante. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. E quais as expectativas aí para o Brasil? Eu vi há pouco que o judô está brigando agora pelo bronze por equipes, né? Equipe brasileira, o judô, que é uma daquelas modalidades que sempre traz medalhas para o Brasil. Ontem teve medalha do fogão, isso mesmo, equipe alvinegra em Paris, o Gabriel Soares, que é o atleta do remo, né? Na verdade, ele é um atleta que disputa pela Itália, ele é ítalo-brasileiro, filho de brasileiros, porém morou na Itália desde pequeno, enfim, acaba competindo o time olímpico italiano, né? E ele acabou conquistando essa prata no double skiff do remo. E a ligação que o Gabriel Soares tem com o Botafogo, na verdade, ela surgiu graças à amizade dele com o remador alvinegro Lucas Vertem, né? Que é o maior destaque do remo botafoguense. Os dois são amigos e aí, claro, houve a aproximação e o Gabriel Soares passou a fazer parte da equipe botafoguense quando compete no Brasil. Claro que boa parte do tempo ele está lá na Europa, está na Itália, né? Pessoal, falei do Lucas Vertem, ele vai estar hoje competindo, já não tem mais chances de medalhas, né? Então é a final C do single skiff, que decide aquelas posições já entre 13º e 18º. Infelizmente não deu para ele, assim como também a Ana Sátila, né, que bateu na trave, chegou a ficar em 4º lugar lá no caiaque, né, no slalom, que é muito bacana, aquela corredeira ali artificial, né. Pessoal, vamos lá, vamos falar de futebol, né? Daqui a pouco a gente fala mais de Olimpíadas, né, que é o assunto que dominou ontem o jogo entre Argentina e França, né? Já já vamos falar desse jogo e a influência direta no Botafogo, né? Antes disso, vamos falar do jogo do dia 14. Eu fiz o meu check-in ontem, né? Botafogo e Palmeiras, dia 14 de agosto, 9h30 da noite. Abriu, né, para o plano preto, então eu consegui adquirir aí e já tem 15 mil check-ins garantidos para essa partida, mais uma expectativa aí de Nilton cheio, né? Casa cheia para esse jogo das oitavas da Liberta, né? Plano branco só vai abrir agora na terça-feira. O Botafogo adotou essa tática, né, de abrir com alguns dias de antecedência e aí espaçou mais, né, as datas. Então continua valendo o plano preto, para quem ainda não adquiriu, ou alvinegro e glorioso também, né, que já tinha aberto. O plano branco só na terça e público geral, ou seja, que não é camisa 7, né, a partir da próxima sexta, beleza? Galera, Botafogo chegou em Goiânia, né? A gente joga hoje à noite, 8 da noite, lá no Antônio Ascioli, né? E teve vídeo na Botafogo TV. O Botafogo tem uma grande torcida ali no Centro-Oeste, a galera de Brasília principalmente chega junto, a galera da Fogoiânia, né? A galera toda lá prestigiando. O Botafogo viajou com 24 jogadores, tá? As surpresas aí da lista são as ausências do Savarino e do Tiquinho Soares, tá? O Savarino com dores musculares, né? Foi preferível aí poupá-lo dessa viagem, desse jogo, e o Tiquinho também sentiu alguma coisa ali no joelho, também nada que preocupe para a sequência, né, da temporada, foi mesmo para preservar os dois jogadores, né, que são obviamente muito importantes. Por outro lado, quem viajou com o Botafogo foi o Marçal, que tinha ficado de fora dos relacionados contra o Bahia, e o Matheus Martins, que é a nossa nova contratação, inclusive expectativa que ele já tenha uma minutagem, jogue, né, logo mais contra o Dragão, tá? O Arthur Jorge, a princípio, deve poupar alguns atletas, por isso que a escalação provável é difícil a gente cravar. Tá cheia de parênteses, né, do jeito que vocês gostam ou não, mas vamos lá, vamos tentar adivinhar qual time que vai a campo logo mais, né? Goleiro John, depois na lateral direita Damian Soares ou Matheus Ponte, né? Lembrando que o Matheus Ponte foi o autor do gol do jogo justamente contra o Atlético, né, no turno, jogando em casa no Nilton. A defesa com Bastos ou Lucas Alter, né? Lucas Alter aí, quem sabe,
ele que já atuou no Goiás, né? Deve conhecer bem também o campo lá do Atlético Goianiense, e Alexander Barbosa. E fechando na lateral esquerda, Marçal ou Cuiabano, ou seja, vários parênteses, vários ous, várias possibilidades. No meio de campo, a situação também é a mesma, né? É difícil da gente cravar qual vai ser o meio de campo. O GE está apontando Danilo ou Alain, Marlon Freitas e Tietê, tá? A possibilidade de meio de campo aí com o Tietê novamente. E na frente, Luiz Henrique ou Oscar Romero, Igor Jesus no comando de ataque, aí não tem muitas dúvidas, já que o Tiquinho nem viajou. E na ponta esquerda, possibilidade do Carlos Alberto e, quem sabe, o Matheus Martins. Eu acho que é mais provável, de repente, dele fazer como fez contra o Bahia, começar com o Carlos Alberto e, no decorrer da partida, promover a estreia do Matheus Martins, tá? Pessoal, vamos lá. Jogo de hoje, tá? Transmissão do Premier, 8 da noite. A equipe do Wagner Mancini é a lanterna do campeonato, né? Não tem conseguido bons resultados, desde o dia 15 de junho que não consegue vencer, não tem conseguido ganhar nem em casa, né? Mas é claro, o Campeonato Brasileiro, a gente tem que respeitar todas as equipes. A gente lembra, acho que foi ano passado, né, que a gente enfrentou o próprio Goiás, né? O Goiás que acabou sendo rebaixado, lá na Serrinha, e o Botafogo perdeu aquele jogo para o Goiás. Então não podemos subestimar agora o Atlético Goianiense por ser o lanterna, né? O Atlético Goianiense talvez sendo apontado aí por vários jornalistas como um muito provável rebaixado esse ano, né? Tá ficando para trás, até o Fluminense conseguiu abrir aí uma margem sobre a equipe que lá no primeiro turno era dirigida pelo Jair Ventura, né? Agora, como eu disse, é o Mancini. Tem o Luiz Fernando, né, que é um jogador sempre perigoso, né? A gente conhece bem porque atuou no Botafogo. Enfim, o Botafogo tem que encarar essa partida com toda a seriedade possível, porque estamos no segundo turno, estreamos com derrota, então está na hora de a gente virar aquela chavinha e não deixar margem para nenhum comentário do tipo, começou o segundo turno, começou a queda. Não podemos pensar nada nesse sentido, né? Já teremos um jogo importante na quarta-feira, que é o duelo pela Copa do Brasil com o Bahia, né? De qualquer forma, o Botafogo briga aí cabeça a cabeça com o Flamengo, né? O Palmeiras em crise, aparentemente, né? A torcida pichando muro, enfim. Palmeiras que pega o Internacional nesse final de semana, e o Inter favoritaço, né? O Palmeiras realmente numa fase, numa draga, né? Como se diz. E então o Botafogo está ali junto com o Flamengo tem um jogo a menos, tem um saldo de gol ainda um pouco superior. O Botafogo, se quiser brigar pelo título, essa partida de hoje é uma partida que o Botafogo não pode pensar em outro resultado que não os 3 pontos, né? Mas, como eu falei, respeitando o adversário, porque o Atlético Goianiense está naquela fase já de desespero, né? Está na fase de desespero para tentar chegar aos 45 pontos, né? Aquele número mágico da salvação. E a cada rodada que vai passando, a vida do Atlético vai ficando mais complicada, né? Isso. Acho que o Botafogo tem totais condições de voltar a jogar bem, se impor mesmo jogando fora, né? Acredito que a torcida do Botafogo, que ainda não esgotou o setor visitante lá do Antônio Scioli, estará enchendo, né? Caravanas de Brasília, principalmente, e apoiando o time realmente para esse jogo, que é um jogo chave, né? A gente só volta a jogar no Brasileiro daqui a uma semana, na verdade, 8 dias, porque o jogo de Juventude é no domingo de manhã. Então são 2 partidas fora de casa com características meio que parecidas, apesar de eu considerar que o Juventude é uma equipe melhor que a do Atlético Goianiense. A gente lembra que a gente venceu os 2 no primeiro turno, o Juventude, inclusive, o Botafogo aplicou uma goleada de 5-1, mas são 2 jogos que podem se tornar armadilhas se o Botafogo não se impor, né? O Botafogo precisa voltar a impor o seu melhor futebol. Galera, vamos ao assunto da thumb, né? O assunto que povoou ontem o WhatsApp dos grupos de botafoguenses, a galera toda estava se dividindo ali, né? Eu acho que estava 60% a 40% da galera preferindo a eliminação da Argentina, e foi justamente o que aconteceu. A Argentina acabou eliminada, um gol no comecinho do jogo, 5 minutos, né? Do jogador, que inclusive é do Crystal Palace, né? A Igor Holden estava dominando ali a partida, mas o Almada fez um ótimo jogo, muito elogiado na transmissão, né? Paulo Nunes
comentou, nossa, o Botafogo fez uma baita contratação. O Eric Faria, que estava também nos comentários, também reforçou, né? Que jogador que é Thiago Almada. Ele é aquele típico 10, né? Não espere um jogador que vai voltar para a marcação. Ele é um jogador produtivo, né? Aquele jogador que vai servir um Igor Jesus, um Tiquinho, o próprio Luiz Henrique, né? Enfim, é aquele jogador, mas que também sabe finalizar com muita qualidade, né? Tanto é que fez 2 gols nessas Olimpíadas. Então o Thiago Almada, o jogo foi uma guerra, né? Uma verdadeira guerra, rivalidade super acirrada entre franceses e argentinos, repetição da final da Copa do Mundo, né? Do Catar, e terminou realmente ali no apito final, teve princípio de briga, confusão, né? A Argentina lutou, mas a França acabou, ao meu ver, com merecimento se classificando, né? Teremos 2 europeus, França e Espanha, nas semifinais, e também, surpreendentemente, 2 africanos, Marrocos e Egito. O Egito que passou pelo Paraguai de Gatito Fernandes, né? O Gatito foi também um grande nome na partida. Eu acompanhei o jogo, ele fez ótimas defesas. No primeiro tempo ele faz uma defesa com peito, depois no segundo tempo faz mais umas 2 ou 3 defesas muito boas. Mas o que se esperava que seria um Gatito ali decisivo nos pênaltis acabou não acontecendo, e o Egito do Micali, né, do técnico Micali, se classificou. Então teremos aí esse duelo aí, 2 africanos e 2 europeus em busca das 3 medalhas, né, ouro, prata e bronze. Então a gente tem o Gatito voltando para o Brasil, e o Thiago Almada também, segundo o jornal o Globo. Ele é esperado no Rio de Janeiro neste domingo, também conhecido como amanhã, né? Para já na segunda-feira estar se apresentando lá no Lonier, agora de forma definitiva, né? Para fazer o preparo final aí e viajar para Salvador com a equipe e fazer provavelmente a sua estreia na Copa do Brasil, né? Então, para quem torceu para a França, eu confesso que eu estava realmente preferindo que a França passasse para a gente contar logo com o Almada. A gente sabe que o Almada, maior contratação da história, ele provavelmente vai ficar só até dezembro, né? Então um período curto, mas que a gente imagina que seja muito intenso e também proveitoso para o Botafogo, né? Então hoje, a partir agora é dia 7, né? Então estreando dia 7 de agosto, 4 meses aí para termos o futebol do Thiago Almada no fogão, né? Galera, falando rapidamente aqui, só para fechar o vídeo, a situação do lateral direito Vagianides, né, do Panathinaikos, deu uma emperrada, segundo o Thiago Franklin. A negociação, não é que ela não possa acontecer, mas no momento deu uma segurada. E a novidade ontem, né, o nome que começou a ser ventilado foi do lateral português, o Cedric Soares, tá? Que foi oferecido ao Botafogo, porém ele não é exatamente o perfil que o Botafogo busca, né, que é o perfil do próprio Vagianides, né, que é um jogador jovem. O Cedric, ele tem 32 anos, então ficaria ali um perfil meio que parecido com o do próprio Damian Soares, por exemplo, né? O Botafogo está querendo um jogador mais jovem. A questão toda é que o tempo está passando, né? O Botafogo corre principalmente por lateral direito e zagueiro. Lembrando que a data final é dia 9, tá? Dia 9 agora. O que pode acontecer, só explicando, já falei aqui alguns vídeos atrás, mas como a gente tem uma audiência aí rotativa, é você dar entrada nas papeladas todas da Conmebol até o dia 9, mesmo que esteja faltando alguns detalhes, você tem até o dia 12, né, ao meio-dia, para complementar essas documentações. Mas quando é uma transferência internacional, sempre fica faltando ali um papel a mais, um carimbo a mais, né? Tem uma burocracia. Então o Botafogo tem que correr contra o tempo. Faltam pouquíssimos dias para o Botafogo ter esse zagueiro e ter esse lateral. Tomara, né? Tomara que esse final de semana seja de boas notícias. Botafogo traga os 3 pontos de Goiânia, né? Almada e Gatito façam uma boa viagem de volta para o Rio de Janeiro, né? Para estarem à disposição do técnico Arthur Jorge já na segunda. E quem sabe a gente tem aí a qualquer momento uma novidade em relação a zagueiro e lateral. Galera,
muito obrigado como sempre, ótimo final de semana para todos vocês. Se vocês não seguem a gente lá no Instagram, tem a conta @canal Botafogo Digital no Instagram, segue lá que eu solto a capa, boto algumas noticiazinhas ali durante o dia, enfim. E muito obrigado por vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para a gente continuar crescendo. A família Canal Botafogo Digital agradece. Valeu? Fogão para cima. Vamos em busca dos 3 pontos. Eu acredito.